Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 17 de setembro. Hoje, a Diocese de Umuarama se alegra pelo grande dia do Jubileu de Ouro de nossa Diocese, aonde nos reuniremos logo mais, sobretudo nesse dia 17, a partir das 14 horas, lá, amados irmãos e irmãs, no Parque de Exposição de Umuarama, onde vamos ter inúmeras atrações e, sobretudo, elevar ao Deus da vida aquilo que temos de mais precioso em nossa igreja, ou seja, o culto de adoração por excelência, a Santa Missa, em louvor e agradecimento por tantos benefícios e graças derramadas sobre a nossa história nesses 50 anos de diocese. Gratidão e esperança, né? Pedimos e suplicamos ao Deus da vida que continue a nos acompanhar e assistir os nossos passos durante o tempo que virá daqui para frente. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro do Eclesiástico, aonde
no capítulo 27, versículo 33 ao capítulo 28, versículo 9, inicia-se dizendo assim: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Então, o que nós vamos perceber, sobretudo, a partir da liturgia de hoje, já começando a partir da primeira leitura? A primeira leitura e o Santo Evangelho estão em profunda sintonia sobre o sentimento de rancor, de raiva e, sobretudo, da falta de perdão. Nós vamos perceber uma pergunta de São Pedro que procede da lei de Israel e Jesus vai além disto, lembrando que é preciso curar as estruturas de todo o ódio, de todo o rancor, de toda a falta de perdão, de toda a violência em si mesmo. O Salmo 102 traz como resposta: o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Deus da vida, Ele é bondoso, compassivo e carinhoso. Por quê? Se Ele fosse tratar-nos como merecíamos, nós já estaríamos perdidos. Mas porque Deus é bondoso, compassivo e carinhoso, é que nós temos a oportunidade de melhorar, de nos converter, de procurar viver aquilo que Deus quer que vivamos. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo de 7 a 9, nos diz: irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. O que nós precisamos entender a partir disto? O Deus da vida não é o Deus dos mortos em si mesmo. Nós cremos que a morte corporal não é o fim de tudo, que a vida vai para além desta própria vida que vivemos. Por isso o Senhor, Ele é Senhor desta vida que estamos vivendo aqui e da vida após a morte. Ele é a vida por excelência. O Senhor nos resgatou, nos concedeu a vida eterna, para que possamos, amados irmãos e irmãs, a partir da nossa vivência cotidiana, buscá-lo, amá-lo, servi-lo e viver uma eternidade ao lado dele. Quando nos afastamos por vontade própria, quando queremos, amados irmãos e irmãs, nos corromper, vivendo mal por excelência e abrindo mão daquilo que o Senhor reservou para cada um de nós na vivência do amor fraterno, com toda certeza, nós vamos incorrendo e podemos experimentar aquilo que Santa Teresa diz, a segunda morte. E aí sim, amados irmãos e irmãs, aí sim devemos ter pavor, medo, devemos ter horror, porque a segunda morte é de fato a condenação eterna. Nos esforcemos pela graça e o auxílio de Deus para alcançarmos o céu. Sabemos que não é mérito nosso, mas pura graça de Deus. Mas, mesmo sendo a graça de Deus, Ele não vai te forçar a ir ao encontro dEle. Nós precisamos ter ao menos este desejo de dar passos largos em direção à graça de Deus. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, grande no dia de hoje, riquíssimo em detalhes, ele parte então de um pressuposto. Quantas vezes é preciso perdoar? Nós, enquanto cristãos, não podemos nos cansar de perdoar. Se somos filhos de Deus e Deus nos perdoa constantemente, erramos, caímos e Deus nos perdoa, nos reergue, Deus está disposto a nos perdoar, amados irmãos e irmãs, quantas vezes for preciso. Judas Iscariotes perdeu-se
porque não foi capaz de acreditar que Deus poderia perdoá-lo. Ele se sentia tão ferido internamente, que ele dizia para si mesmo: nem Deus mesmo é capaz de me perdoar. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Se fechar de tal modo, fazer o coração tão petrificado, que não é capaz de acreditar na graça de Deus, que não é capaz de acreditar que Deus nos perdoa, que Deus veio para nos salvar. Portanto, amados irmãos e irmãs, a pergunta fundamental e basilar: quantas vezes é necessário perdoar? Como filhos e filhas de nosso Deus, que nos perdoa constantemente e jamais se cansa de nos perdoar, todos nós, como um filho que imita o pai, como uma filha que imita a mãe, ainda quando criança, precisamos ter também este desejo de imitar o nosso Deus, de perdoar sem reservas. Vamos entender aqui então a raiz da questão. Amados irmãos e irmãs, o Antigo Testamento, sobretudo no Gênesis, no livro do Gênesis, nós vemos o primeiro pecado acontecer a partir de um fratricídio, ou seja, a morte do irmão. Caim mata o seu irmão Abel, por ciúmes, por inveja. O que acontece? Deus vem e pede contas do sangue de Abel. Diante disto, Caim entra em desespero, porque o Deus da vida diz que assim como o sangue de Abel foi acolhido pela terra, Caim iria plantar e não ia colher fruto algum. A terra tornar-se-á a ele estéril. E que a partir daquele momento ele estava expulso do paraíso. O que Caim faz? Ele suplica ao Deus da vida que aquilo era demais para ele. E que se ele saísse dali da forma que ele estava, ele poderia ser morto por qualquer um que o encontrasse pela frente. O que Deus fala? Se alguém fizesse mal a Caim, seria vingado 7 vezes. Então, nós temos essa realidade negativa lá no Antigo Testamento. São Pedro traz para uma ordem positiva. 7 vinganças, 7 perdões. Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Nosso Senhor Jesus Cristo vai na raiz da questão ainda mais profunda. Por quê? Amados irmãos e irmãs, seguindo o capítulo 2 do livro do Gênesis, lá no final do capítulo 4 do livro do Gênesis, perpassando as descendências, nós vamos encontrar um descendente de Caim, chamado Lameque. Lameque mata uma criança e depois mata um homem. E Lameque faz o seguinte pronunciamento: se Deus iria vingar 7 vezes Caim, se alguém fizer alguma coisa contra Lameque, será vingado 77 vezes. Padre, mas o que uma coisa tem a ver com outra? A Escritura fala 70 vezes 7. Vamos entender isto. Naquela ocasião, então, se tinha um aumento da violência expressiva na realidade comunitária. O que Jesus quer realizar a partir desta fala a São Pedro? É preciso acabar com esta realidade mais primitiva, do aumento expressivo da violência. Ou seja, todo princípio de falta de perdão que já vai surgindo no coração, ele precisa ser exterminado. Ele precisa acabar. Lembre-se que o próprio Senhor nos afirma: se chamar o teu irmão de patife, se fizer isso, aquilo já está pecando em teu coração. Então, é preciso, amados irmãos e irmãs, guardar o coração.
Em algumas traduções, sobretudo esta fala de Jesus a São Pedro, que ele diz: eu não te digo até 7 vezes, mas te digo 70 vezes 7. Em algumas traduções vão dizer assim, amados irmãos e irmãs, sobretudo na Bíblia de Jerusalém vai estar exatamente desta forma: Simão, Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas te digo 77 vezes. Trazendo sobretudo aquela realidade de princípio de vingança lá de Lameque. Ou seja, o Senhor quer purificar todas as gerações desta raiz do ódio, do rancor, da falta de perdão. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Enquanto batizados, somos convidados a ser arautos do perdão, a sermos promotores do perdão. Não vamos agir como este empregado que, ao receber este benefício do seu patrão, de ser perdoado de uma dívida imensa, logo em seguida ir a um dos seus irmãos e não ter piedade. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos, amados irmãos e irmãs, perdoar sem reservas, tendo confiança de que Deus perdoa-nos constantemente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.